do Senhor Jesus. Amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Onde fica, pastor? 2 Crônicas, fica na Bíblia, querido. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Quantos encontraram? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Quem não encontrou, diga misericórdia, pastor. Escola dominical. Mais um pouquinho, eu espero. Você que encontrou, por favor, se coloque em pé por mais alguns minutos para lermos o texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum a todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, e do monte Seir, cujas terras não permitistes Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e nós também não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que a presença do teu Espírito seja única no nosso meio, que o Senhor leve em obediência cativa o nosso pensamento ao senhorio de Cristo, para que possamos compreender a tua palavra e ser animado pela tua palavra e ter a nossa fé avivada pela tua palavra. Fala conosco, usa minha vida, Deus, e edifica a vida dos meus irmãos com a presença íntima e santa e poderosa do teu Espírito Santo neste lugar, em nome de Jesus. Você pode tomar o teu lugar, meu irmão? Amém, irmãos? Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu daria: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Amados irmãos, nós estamos vivendo um momento no nosso país em que nós ouvimos a palavra que está na moda: crise. País passando por crise, uma crise moral, uma crise financeira, a igreja em crise de identidade, em crise espiritual. A crise, ela nos assalta, amados irmãos. Os problemas, as lutas, as dificuldades, as tribulações, elas são constantes na nossa vida. E ela não escolhe classe social. Ela atinge os ricos, ela atinge os pobres, ela atinge os negros, atinge os brancos, atinge homem, atinge mulher, atinge os casamentos, atinge os solteiros. As crises nos assaltam. E muitas vezes ela nos pega
de surpresa. Nessa passagem que nós lemos aqui, Josafá está vivendo um tempo de uma grande crise em sua vida como rei de Judá. Josafá era um homem de Deus, um servo do Senhor. Se você voltar a sua Bíblia um pouquinho e abrir lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, no verso de 1 adiante, a palavra ela vai nos dar as características de quem era esse rei. Porque até então, amados, quando o reino é dividido, nós vemos que reis ímpios começam a assumir o reinado, tanto de Israel como de Judá, e eles levam a nação a um verdadeiro declínio espiritual. Josafá é contemporâneo de Acabe. Você se lembra de Acabe, mulher de Jezabel? Jezabel afronta o profeta Elias, que faz descer fogo lá no Monte Carmelo por conta da idolatria e a profanação que levou toda aquela nação. Josafá, ao assumir o seu reinado, ele passa a buscar a presença de Deus, e ele começa a trazer uma reforma religiosa em seu reinado. Vamos ler o texto, amados, para entendermos aquilo que Deus está querendo falar conosco hoje à noite. Olha lá o que diz o verso de número 1 do capítulo 17. Josafá, que era filho de Asa, começou a reinar e fortaleceu-se contra Israel. Olha o verso 2, o que diz, querido. Ele pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá, dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Balaíns, antes buscou a Deus. Andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino da sua mão, e todo Judá trouxe presentes a Josafá. Teve riquezas, teve glória em abundância. E encorajou-se no seu coração nos caminhos do Senhor. Josafá era um homem temente a Deus. Ele sabia que o segredo do seu reinado não estava na sua própria força, mas estava em buscar a presença de Deus. Amado irmão, quando nós entendemos isso e pomos a nossa vida na presença do Senhor, o Senhor, Ele começa a ministrar em nós e Ele começa a nos usar para fazermos grandes coisas. Josafá buscou Deus. Ele guardou a palavra do Senhor, ele guardou os mandamentos de Deus, ele era temente. Diz o texto que ele seguiu o caminho de Davi, ele era um adorador por excelência, ele vivia em santidade, era alguém que tinha um compromisso com Deus, não era como os reis que haviam passado. Era alguém diferente, era alguém que trazia consigo uma atmosfera diferente, era um adorador, ele tinha fome e sede de Deus. Ao assumir o seu reinado, ele destrói os postes ídolos com que a nação estava se prostituindo. Nessa altura do campeonato, sacrifícios de crianças eram feitos na nação de Israel, porque tamanho era o desvio que todo aquele povo havia cometido contra o Senhor. Josafá então, sabendo da aliança que Deus tinha com seu povo, ele passa a buscar a face de Deus, e ele começa a remover a idolatria, ele começa a remover a feitiçaria, ele começa a remover o pecado, ele começa a remover as coisas imundas que haviam corrompido aquele povo. Amado irmão, ele guardou os mandamentos de Deus, ele descobriu a palavra, meditava na palavra, e aquilo que Deus falava com ele, ele colocava em prática no seu reino. Por isso Deus o confirma como rei de Judá. Ele faz mais coisas. Se você ler o versículo de 7 a 9, ele funda em sua época uma obra missionária de educação religiosa.
O povo havia se apostatado das leis do Senhor. Josafá, ele coloca ministros do Senhor, ele coloca sacerdotes para ensinar o povo a palavra de Deus. E ele começa então a distribuir isso no meio das cidades de Judá. Ele leva a nação a um avivamento bíblico. Josafá queria dar a Deus um culto verdadeiro, porque até então só havia feitiçaria e idolatria naquela nação. Quando nós passamos a buscar a presença de Deus e começamos a colocar para fora da nossa vida tudo aquilo que não presta, o Senhor, Ele começa a trazer em nosso interior um avivamento. Amados irmãos, e talvez é aquilo que a igreja mais precisa nos dias de hoje. Mas o que me chama a atenção no texto aqui no verso 17, é que ele tinha artilharias. Um homem que sabia colocar posição, homens em posição de guerra. Diz que ele tinha artilharias. A artilharia da época não é a artilharia de hoje. Arco e flecha, talvez uma catapulta, talvez uma bola de fogo arremessada. Mas havia artilharia pesada naquela nação. Então olha só que interessante, um homem de Deus, um servo do Senhor, que trouxe um avivamento bíblico para o seu povo, que buscava a face de Deus. De repente, ele é surpreendido por uma notícia. Apesar de toda a reforma religiosa, apesar das suas obras de santidade, apesar do seu coração ser obediente à presença de Deus, quando ele recebe a notícia que os amonitas, que os moabitas, que os meunitas vieram à peleja, a Bíblia fala que Josafá, ele teve medo. Ele teve medo. Quantos de nós, por passarmos por lutas, por dificuldades, por não saber o que fazer, nós entramos numa grande crise existencial e ficamos com medo? Querido, o medo é um sentimento que está no nosso coração. Josafá, apesar de ser um homem de Deus, ele teve medo. Você pode ter medo. Não é pecado ter medo. O grande problema do medo é que ele pode nos levar ao desespero. O grande problema do medo que nos leva ao desespero é nós cometermos e termos atitudes que são desesperadas, e aí nós começamos a meter os pés pelas mãos. Pessoas, por conta do medo que virou desespero, se suicidam, casamentos acabam, famílias são destruídas, pessoas abandonam o emprego, abandonam tudo, porque não sabe o que fazer. Tem medo, mas não sabe canalizar esse medo aonde ele deve ser canalizado. Talvez você está aqui hoje à noite com medo do teu futuro, não sabendo o que fazer. Talvez você chegou aqui em desespero, se dando uma última chance. Deus está trazendo para nós hoje à noite, não é um cajado, hoje Ele está soprando a ferida, porque eu entendo que Deus, Ele quer trazer direção para o seu povo, nesses dias de crise que estamos enfrentando. Amados irmãos, nós estamos vivendo num período muito difícil. Nós não sabemos mais, homem e mulher, parece que não há mais diferença. As pessoas estão lutando por gênero, estão lutando pelos direitos LGBT, os casamentos parece que já não têm mais valor. Os valores do mundo parece que estão se infiltrando cada vez mais na igreja, deixado o povo apático, deixado o povo temeroso. Será que há uma saída? Há uma saída, porque o nosso Deus continua sendo Deus, e Ele nunca vai deixar de ser Deus, e o nosso Deus é santo. As rédeas da nossa vida, elas não estão nas mãos da sociedade, do que os filósofos pensam, elas estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele tem poder de governar nas nossas vidas. O que Ele falou está falado. Amém? Agora, queridos, por que Josafá teve medo? Sendo um homem temente a Deus, sendo um homem que possui um exército muito bem armado e preparado, quando ele recebe essa notícia,
Olha o que diz aqui: Josafá teve medo. Qual era o medo de Josafá? Por que ele estava com medo dos moabitas? Por que eles estavam com medo? Por que ele estava com medo dos amonitas? Porque nós precisamos entender quem eram os moabitas e quem eram os amonitas. Quando Deus decide acabar com Sodoma e Gomorra, você vai encontrar isso lá em Gênesis. Abraão começa a interceder pela família de Ló. Os 3 anjos visitam a família de Ló. Eles saem às pressas. A mulher de Ló olha para trás, se transforma uma estátua de sal. Ló vai com suas 2 filhas para uma cidade, se eu não me engano, de nome Zoar. E ali, as duas filhas de Ló, elas têm uma ideia: vamos embebedar o nosso pai, para que suscite descendência, porque a nossa mãe morreu. E as 2 filhas de Ló cometem incesto, elas têm relações sexuais com o seu próprio pai. Da família de uma, nascem os moabitas. De outra, nasce a família dos amonitas. É daí que surge os moabitas e os amonitas. Eram 2 tribos nômades, que se fortaleceram e começaram a dominar as terras. Mas aqui, amados irmãos, nós começamos a estudar um pouco a história de quem eram os moabitas. E a história vai dizer que eles eram extremamente violentos quando estavam em batalha. Eles infundiam terror na guerra. Eles não respeitavam a ninguém. A Bíblia vai dizer que os moabitas, eles eram bruxos. Serviam a um deus de nome chamado Quemos. A imagem de Quemos era um corpo de homem, uma cabeça de boi e um rosto diabólico. Eles eram praticantes de sacrifícios humanos. Josafá teve medo, porque se aquele exército entrasse no seu reino e destruísse os seus exércitos e invadisse Judá, todo o trabalho de avivamento que ele havia feito para trazer de volta a palavra do Senhor iria ser substituído por sacrifícios humanos, e o templo de Deus seria profanado mais uma vez. Josafá, sabendo que eram os moabitas que viriam com força, e a Bíblia diz que era uma grande multidão, esse homem teve medo. Se você estivesse lá, varão, você também ia ter medo. Porque se você soubesse que não é o fato de morrer na guerra, é o fato de ser oferecido, do teu corpo ser oferecido a um demônio. É o fato de saber, se você perder a guerra, o templo de Deus vai ser profanado. É o fato de saber que se eles invadirem aqui, eles vão pôr fogo na lei. Então Josafá, sabendo disso, teve medo. Mas quem eram então os amonitas? Os amonitas eram irmãos dos moabitas. E se os moabitas eram terríveis, os amonitas eram piores ainda, porque eles eram extremamente cruéis na guerra. Sabe qual era a sua tática de guerra? Pôr fogo nas pessoas. Eles não matavam pela espada, eles matavam por incêndio. Sabe o que eles faziam? Também eram praticantes de sacrifício humano. Eles não respeitavam idosos, eles não respeitavam as mulheres grávidas. Pelo contrário, sabe qual era a graça dos amonitas quando entravam numa nação com as mulheres grávidas? Elas eram colocadas em praça pública. Eles passavam um facão na barriga das grávidas, simplesmente para verem o feto descerem e cair no chão. Era um povo diabólico, extremamente cruel. Se eu e você, sabedor de tudo isso, tivesse na posição de Josafá, nós iríamos borrar de medo, querido. Eles se juntam numa grande multidão e vêm contra Josafá. O medo é comum diante das circunstâncias.
O medo gera desespero. O desespero pode nos levar a cometer loucuras. Mas Josafá, sendo um homem que era, sendo um homem de Deus, ele não sai gritando: povo, corre porque lascou. Corre porque o negócio vai feder aqui. Corre porque o negócio aqui vai azedar. Então é melhor a gente esvaziar Judá, é melhor a gente já se render e sair fora daqui, porque o negócio vai ficar pior. Às vezes, querido, nós estamos passando por uma situação que aos olhos humanos nós começamos a olhar, em vez do negócio melhorar, vai ficando pior ainda, e vai ficando pior ainda, e vai tomando proporções gigantescas, e você talvez já tenha chegado no momento da tua vida de dizer: eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu não sei como me livrar dessa, eu não sei como resolver o meu problema. Mas Josafá teve medo, mas a Bíblia fala que ele faz uma coisa: ele não entra em desespero, ele se põe a buscar a face do Senhor. Você pode dizer aleluia por isso? Porque aqui Deus já começa a nos sinalizar algumas coisas. Deus já começa a falar ao nosso coração aqui, para aqueles que estão desesperados e aqueles que não têm saída e não sabem o que fazer. Josafá nos ensina como um homem, como uma mulher de Deus deve se portar diante de uma grande luta. Podemos ter medo, aleluia! Podemos ter medo, mas quando nós pegamos esse medo e nós vamos buscar a face de Deus, nós estamos entregando o problema nas mãos daquele que vive eternamente. Josafá, ele busca o Senhor, ele vai para a presença do Senhor, ele não vai para longe do Senhor. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que estão na igreja com cara de maracujá de gaveta, passando por luta, passando por prova. Irmão, você está orando? Não estou orando, pastor. Por que você não veio no culto passado, pastor? Não tenho força. Querido, enquanto você continuar nessa posição, você vai continuar levando paulada. Josafá, ele se pôs a buscar o Senhor, em nome de Jesus. Coloque o rosto no pó, meu irmão, e comece a orar. Nós não temos mais marcas no joelho, porque deixamos de orar, e quando deixamos de orar, Satanás e seus demônios avançam sobre as nossas vidas, os problemas vêm, as lutas vêm, e nós não sabemos o que fazer. Josafá, em vez de se distanciar, ele vai para a presença de Deus e não fica perguntando: por que Deus? Por que aconteceu? Por que deixou de acontecer? Ele busca com fé, ele busca com confiança, ele vai e entrega nas mãos do grande eu sou. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus de Josafá é o teu Deus. Se Deus deu vitória para ele, ele pode te dar vitória também, querido. Dá um aleluia. Mas ele faz mais uma coisa: ele pede socorro. Ele pede socorro. Olha o que diz aqui o texto. Ele ora, ele busca o Senhor, e ele faz o quê? Jejua. Outra coisa que ele faz, ele chama o povo e pede socorro, e joga limpo. Povo, eu não sei o que fazer, mas vamos orar, vamos jejuar, vamos juntos nessa batalha, porque Deus vai nos dar vitória. Amado irmão, oração e jejum. A irmã Natalina não está aqui, mas a irmã Natalina, eu cresci ouvindo a Natalina dizer isso: joelho no chão, jejum, oração, tapa no cão. Joelho no chão, jejum, oração, tapa no cão. O povo hoje quer jejuar Coca-Cola, quer jejuar uma barra de chocolate. O povo hoje quer jejuar uma novela. Irmão, jejum
É um tempo que nós separamos para buscar a face do Senhor. É um momento que separamos para vencer as nossas guerras. É um tempo que nos separamos para ter uma vida de consagração, de santidade, ouvir a voz do Espírito Santo e entender o direcionamento de Deus. Quando ouvimos a voz do Espírito Santo, e o jejum ele tem esse poder de nos quebrantar, nós sabemos exatamente para onde estamos indo e não somos tomados pelo desespero. Josafá sabia disso. E para que o povo não ficasse desesperado, ele põe o povo para orar, para jejuar, porque Deus estava prestes a falar. Você quer ver Deus falar contigo? Você quer ouvir a voz doce do Espírito Santo? Ora, jejua, se quebranta na presença de Deus, joga limpo que você está no problema, meu irmão. Não se cale diante das circunstâncias, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele nos fez, amados irmãos, nós somos os seus filhos, Ele sabe do que você precisa, mas enquanto você continuar apático, em silêncio, vai continuar levando burdoada. Joelho no chão, jejum e oração. Os cultos de oração da maioria das igrejas estão acabando. O povo já não vem mais para orar. Por que estamos fazendo metanoia? Daqui a pouco vamos lançar o Metanoia Express. Temos que contextualizar a mensagem para o povo para vir para a igreja. O que vai ser o Metanoia Express, pastor? Vai ser um culto de oração, de quebrantamento, de jejum, de busca pela palavra, de busca pela presença de Deus. Porque o povo não ora. Tem cultos que eu venho com a juventude, eu fico me perguntando, eu estou no culto da terceira idade ou estou no culto da juventude? Amados irmãos, oração é a chave para o avivamento. Oração é a chave para o nosso socorro. Quando Deus quer fazer algo, o que está escrito ali? Quando Deus quer fazer algo com o seu povo, Ele convida o seu povo para orar. Deus está nos convidando, vamos orar, porque a batalha está vindo, você não sabe o que fazer, você está desesperado. Josafá teve medo, ele se pôs a buscar a presença do Senhor. Josafá pede oração para a igreja, e põe a igreja para orar por ele. Cadê o Lucas? O Lucas está lá no fundo. Alguns domingos atrás, veio uma notícia, vamos orar pelo Lucas. O Lucas estava quase morrendo. Chegou a ver Jesus, irmão? Quase. Estou vendo uma luz. Eu ouço uma voz me chamando. E a igreja aqui do Ouro Verde orando. Jesus fala para ele, volta Lucas, porque tem alguma coisa para você fazer lá ainda. O irmão está aí, ó, a igreja orou, olha lá. Cadê o Paulinho? Paulinho está aí? Paulinho não está aí. Eu fui visitar o Paulinho na UTI, o médico tinha dado 5% de chance para ele. Imagina eu, pastor Geraldo e o Richardson junto. Era o tamanho que estava o irmão, de inchado. O estômago tinha virado, foi conteúdo gástrico para o pulmão, estava quase morrendo. A igreja orou, Deus ressuscitou um homem lá na UTI. Irmãos, apresenta os seus pedidos para a igreja, porque quando a igreja ora, Deus trabalha. Queridos, eu cresci ouvindo isso dentro da igreja e parece que essas coisas perderam sentido no nosso meio. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, não é onde está uma multidão. Se você separar aí, 2, 3 irmãos, apresenta teu problema e ele orar, amanhã, querido, o Senhor já está movendo. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. O Senhor está conosco. O problema e a pergunta é, será que estamos com Ele? Josafá, ele pede ajuda para a igreja, ele pede oração, e o povo atende, e aquele povo sabia dos moabitas, sabia dos amonitas, e eles começam a ir para a casa do Senhor. Pastor, eu posso orar em casa? Você pode orar em casa, pode, você ora onde você quiser, meu irmão, mas quando a igreja se reúne para orar, algo sobrenatural acontece. Quando o povo de Deus se reúne para orar,
um missionário, ele disse o seguinte, que a igreja quando ora é como uma usina hidrelétrica, que ele é capaz de produzir energia para iluminar uma cidade inteira. Quando estamos orando, amados irmãos, o Espírito Santo, ele vem sobre nós com uma energia tremenda, e ele começa a usar a vida dos irmãos para edificar uns aos outros aqui. Quantas vezes você lá no passado foi usado por Deus sem saber, para dar uma palavra, para cantar um louvor, para fazer uma visita, para fazer um telefonema? Hoje você nem ora mais, querido. A igreja precisa caminhar em oração, jejum, unidade e quebrantamento, para termos vitória sobre os nossos inimigos. Aqui começa o segundo segredo: caminhar em unidade. Alguém disse: juntos somos mais. De vez em quando aparecem umas mensagens lá no WhatsApp: estamos juntos, pastor. Ele leva um soco. Mas na hora do vamos ver, é o primeiro que corre. Amado irmão, ou estamos juntos ou não estamos juntos. Estamos juntos, sim ou não? Uau! Estamos juntos, sim ou não? Aleluia, glória a Deus que nós temos uma igreja que ora e um pastor que ora por nós na madrugada, senão ia ficar pior ainda. Aleluia. Mas depois que ele pede oração para a igreja, depois que ele busca o Senhor, depois que ele passa a notícia para o povo, a situação é essa: é os moabitas que estão vindo, é os amonitas que estão vindo, povo. Aí imagina o povo olhando tudo com cara de medo para Josafá. Josafá então, ele vai no pátio da casa do Senhor, e ele lembra da aliança que Deus havia feito com Salomão, lá no livro de 2 Crônicas, no versículo 7, de 14 em diante. Deus disse para Salomão: se esse povo pecar, se ele se afastar dos meus caminhos, se um exército se levantar contra ele, e esse povo se voltar para esta casa e orar, vem aquele versículo que nós conhecemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Desde agora em diante, os meus olhos e os meus ouvidos estão nesta casa. Josafá entende que Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Josafá havia retirado os postes ídolos. Josafá havia retirado a feitiçaria. Josafá havia retirado o pecado. Josafá tinha moral para entrar na presença de Deus, em falar face a face com o Altíssimo e lembrar da sua aliança. Lembra, Deus, o que o Senhor falou para Salomão. O Senhor falou que se um exército inimigo se levantasse e nós orássemos ao Senhor, Josafá se lembra da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Jesus Cristo, na sua morte lá na cruz, ele fez uma aliança contigo de sangue, querido. Ele fez uma aliança pagando um alto preço. Nós precisamos ter uma vida de santidade para nos apresentarmos diante de Deus, olharmos face a face, lembrar da sua aliança e dizer: Senhor, o inimigo está vindo, mas aquele que está se aliançado contigo, a Bíblia diz que o diabo não pode tocar, que o diabo não pode tocar, que o diabo não pode tocar. Nós temos uma aliança com Jesus. Nós temos uma aliança com Deus, e passando pelos problemas da vida, tendo medo diante das circunstâncias, nós podemos olhar para Jesus e lembrar da sua aliança e dizer: praga alguma chegará à minha tenda, mal algum chegará à minha casa, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na sombra do Onipotente. O segredo, amados irmãos, de uma vida de santidade é que nós temos moral e confiança e ousadia para chegar na presença de Deus. Josafá sabia disso. Ele sabia da sua reforma religiosa, e o povo vê orando.
E aquele povo começa a entender, é a palavra que foi pregada para nós, ele está lembrando da aliança que Deus fez, e a aliança que o Senhor faz, Ele não quebra. A aliança que o Senhor fez comigo e com você, querido, ela é inquebrável, a não ser que você blasfeme contra o Espírito Santo de Deus e negue a obra redentora de Jesus. Mas quando temos uma aliança, podemos lembrar, podemos nos deleitar em Deus. E ele vai então, ele lembra agora dessa aliança do Senhor. No verso 7, a Bíblia diz que ele começa a lembrar agora dos feitos de Deus. Olha o que diz o verso número 7: porventura, ó nosso Deus, o Senhor não lançou fora os moradores dessa terra? O Senhor não lançou fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e edificaram um santuário, dizendo: se algum mal nos sobrevir a espada, por castigo, ou peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, porque o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na angústia, e o Senhor nos ouvirá. Josafá está lembrando dos feitos de Deus no passado. Se Deus foi poderoso para livrar a Israel, se Deus foi poderoso para fazer entrar na terra prometida, Deus é poderoso para destruir esse grande exército que vem contra mim. Ele começa a trazer à memória a aliança de Deus, ele começa a trazer à memória os sonhos de Deus, ele começa a trazer à memória os projetos de Deus, ele começa a lembrar o que Deus fez no passado. Querido, todos nós aqui temos uma história de milagres, sim ou não? Deus já não agiu na tua vida no passado? Sim ou não, querido? Levanta a mão. Sim ou não? Coisas grandes o Senhor já fez com você, coisas maravilhosas Ele já fez na tua vida. Acaso Deus mudou, que não pode fazer hoje de novo nessa situação que você está? Acaso Deus, o mesmo Deus que moveu no passado, fez e te deixou ao léu? Pelo contrário, lembra do que Ele fez com você lá no passado, lembra como Ele te resgatou das mãos do inimigo, lembra quando Ele te honrou diante dos teus inimigos, lembra quando Ele te curou, quando Ele restaurou o teu casamento, quando Ele restaurou a tua saúde. Será que agora Ele vai te deixar na mão? Jamais, jamais. Lembra dos planos de Deus, lembra dos sonhos de Deus. Alguém disse, se eu não me engano, Jó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu olho para os moabitas, eu olho para esse grande exército, eu não tenho esperança, mas quando eu tiro os olhos deles e eu coloco em Deus, tem esperança, tem milagre, tem vitória, tem vida, porque Deus é Deus. Uma outra coisa que Ele faz, Ele lembra quem é Deus. Olha lá, o verso número 5. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Amado irmão, sabe o que Josafá está falando? Senhor, eles estão vindo para nos exterminar, mas as rédeas da nossa vida, elas não estão nas mãos dos moabitas, elas estão nas tuas mãos, porque é o Senhor que governa, é o Senhor que reina. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores, não há outro como tu. Quem é esse povo, Deus, diante de ti? Quem é esse povo? Quem é essa multidão diante do Senhor? Amado irmão, ao olharmos para as circunstâncias, nós precisamos entender quem é Deus. E Ele é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Acho que você não entendeu. Ele é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Quantos amam a Deus aqui? Levanta a mão. Se você não ama, problema teu, querido.
Mas se você ama Jesus, Ele vai pegar todas as coisas, as tragédias mais terríveis, Ele vai fazer alguma coisa, alguma obra no teu coração. Ele vai fazer, porque Ele não pode invalidar a sua palavra. O exército está vindo, os moabitas estão vindo, e Josafá, a essas alturas, já está descansando em Deus e olhando: Senhor, estão vindo com fúria. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Eu não sei se eu coloco um exército aqui, se eu não coloco exército aqui. Nós não sabemos o que fazer diante dessa situação. Mas uma coisa é certa: eu lembro da tua aliança, eu lembro dos teus feitos, eu lembro de quem tu és. Eu olho para as lutas, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos, eles estão postos em ti. Aleluia. Deus está falando com você? Deus está falando contigo, querido? Pastor Hamilton abriu a mensagem hoje falando do texto de Pedro. Imagina o susto. Está lá no mar, revoltoso. Os homens que conheciam nada mais, nada menos do que Pedro, pescador, conhecia o mar mais do que ninguém. Está com medo. De repente, no meio da noite, aparece alguém andando na água. Ah, se sou eu, sou o primeiro a mergulhar e correr lá no fundo. Deram um grito: fantasma! Pedro então olha, ele vê, é Jesus? Quem é? Jesus fala: sou eu, não temais. Pedro então desce da água, dá 2, 3 passinhos no mar, e ele está caminhando com Jesus. De repente ele tira, coloca nos problemas, nas dificuldades que acontecem com ele, afunda. Josafá, ele tira os olhos dos problemas e coloca em Jesus. Davi disse: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para a luta, olha para a dificuldade. Pastor, eu estou olhando para o meu bolso, o negócio está esvaziando. Meu também, querido. Você põe de um lado e sai do outro. Crise, problema de todo lado, somos fuzilados. Mas quando nós nos aquietamos, buscamos a Deus em oração, em jejum, lembramos da aliança, lembramos que Ele é, lembramos dos seus feitos, temos autoridade para entrar na presença dEle, nós podemos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-lo em Deus. E sabe que eu mais me admiro na palavra? Quando o povo estava reunido, quando todo mundo estava ali, e agora? O que vai acontecer? O rei confessou, estava com medo, ele buscou, mas agora fedeu, porque ele falou: não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Sabe o que acontece? Então, eu estou derretendo aqui, querido. Sabia que pregar deve queimar umas 1000 calorias, aí, pastor Geraldo? Prega bastante. Ó, estou queimando o culote agora. Uhul! Sabe o que acontece, meu irmão? Essa altura do campeonato, eles oram, eles jejuam, eles buscam a presença de Deus. O Espírito Santo vem. Quando você ora, querido, o Espírito Santo vem. Você não entendeu? Quando você ora, o Espírito Santo vem. Vou falar de novo: quando você ora, o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre o povo santo. E ele não desce para trazer arrepio. Ele não desce para fazer você rodopiar. Ele não desce para você pegar a gravata ungida e dar, pá, receba. Uia, quase foi. Quando o Espírito Santo ele vem, querido, para dar direção. Ele vem para acalmar o teu coração, Ele vem para te fazer promessas, Ele vem para te dar garantia de vitória. Se você é crente, vou falar igual os assembleanos: dá um glória a Deus. Quando o Espírito de Deus vem sobre a congregação, você entende que você não está sozinho. Quando o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a congregação, ele vem
para dar promessas e te mostrar o que você tem que fazer. Ó, que Deus tremendo, que Deus, aleluia, abençoador, Ele vem para falar com você. O Espírito Santo fala, e Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então fique atento, porque Ele está falando com você, e Ele pode usar alguém para trazer uma resposta e te dar um direcionamento. Orou, jejuou, pediu oração para a igreja. Você acha que Deus vai ficar de braço cruzado e falar, vamos ver o que Ele vai fazer agora? Mas Ele já falou que não sabe o que fazer. Então, quer saber de uma coisa? Josafá, sai da frente, porque agora daqui para frente eu assumo a tua batalha. Igreja do Ouro Verde, você não sabe o que fazer? Daqui para frente, Deus assume a tua batalha. Eu não sei o que fazer, daqui para frente, Ele assume a minha batalha. Ele assume. Porque quando nós fazemos a nossa parte, e a nossa parte não é desespero, é oração, jejum, palavra de Deus. Simples. Oração, jejum, vida com Deus. Oração, jejum, vida com Deus, o fogo cai. Não tem como não acontecer. Começamos a orar com a juventude. Tivemos uma última vigília na casa do Bruno. Cadê o Bruno? O fogo caiu lá na sala do Bruno. As irmãs começaram, Jesus! E a lágrima para um lado, e o nariz escorre, e é choro. Quando o Espírito vem, Ele nos dá direção. E quando o Espírito Santo veio sobre a congregação, Ele tomou um profeta. E o profeta disse, olha só, todo Judá estava em pé, diante do Senhor, as crianças, as mulheres, estava todo mundo. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E ele disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Olha que coisa linda, Deus falando para você hoje à noite, está passando por uma crise, está passando por uma enfermidade, por um problema, você não sabe o que fazer, Deus está falando, não temais, não temas. Ele diz lá em Isaías, texto conhecido, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, quando você passar pelas águas elas não te afogarão, e quando pelo fogo não te queimará. Não temas, não temas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não temas, nem vos assusteis, não fica mais assustado não. Não perca mais noite de sono, não, querido. Não se assuste por causa dessa grande multidão, porque a peleja, ela não é vossa, mas de Deus. Amanhã vocês vão contra eles. Aleluia! E eis que vocês vão encontrá-los pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrar no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição e ficais parado. Olha o que o Espírito Santo está falando para Josafá. Não temas, porque eu assumi a batalha. Mas vocês vão encontrar com eles. E quando você chegar lá, não mostra a arma. Fica parado. Fica olhando. Fica olhando o que eu vou fazer. Querido, você orou? Você jejuou? Você confiou? Agora espera. E começa a observar, e começa a ver o grande milagre de Deus chegando na tua vida. Se Deus está falando com você hoje à noite, então você já sabe o que fazer. Desespero não vai te levar para lugar nenhum. Fica parado. Ai, que coisa estranha falar isso, Jesus. Mas fica parado. Não faça nada. Agora não é mais para orar. Agora é para observar. Sabe o que Josafá faz? Ele tem uma ideia. Então vamos fazer o seguinte, já que não é para fazer nada, pelo menos nós vamos fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Vamos adorar a Deus. Agora você imagina, os amonitas vindo, os moabitas vindo, os feiticeiros vindo, sacrificando. A guerra não era só física, ela era espiritual.
os moabitas e os meunitas esperavam encontrar Israel com espadas nas mãos. Num texto de 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 18, vai dizer que quando um dos exércitos de Moabe invade Israel, uma das coisas que eles faziam para o povo ter medo, eles começavam a sacrificar as suas crianças para botar medo no povo. Então, tipo assim, a gente está invadindo você, a gente não tem medo, ó. Olha o que a gente faz com os nossos filhos para quemos. A guerra era espiritual. Sabe o que Josafá faz? Então esse povo está vindo com sacrifício humano, está vindo com bruxaria, está vindo para pôr medo. Levitas, vamos colocar em posição aqui. Sacerdotes, vem cá. Quando os amonitas e os meunitas estão vindo para guerrear contra o exército, eles não encontram ninguém armados. Eles encontram um povo adorando a Deus, rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você orou? Você jejuou? Você lembrou das promessas de Deus? O Espírito Santo falou com você? Então agora é só você adorar, porque enquanto você adora, o Senhor já desbaratou os exércitos. Sabe o que acontece? Eles começam a brigar entre si, eles começam a se matarem uns aos outros. Não teve luta, não teve batalha. Josafá simplesmente observou e viu a ruína daqueles que haviam se levantado contra ele. Esse é o Deus que eu e você serve. Aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar um brado de vitória hoje à noite? Nossa, que brado que você deu, querido, aleluia. Você pode dar um brado de vitória hoje à noite? Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de orarmos, vamos cantar uma canção. Depois que a gente cantar esse louvor, eu quero orar com você. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, mas esse Deus de Josafá, Ele é um Deus poderoso, não é? Você pode levantar as suas mãos e dizer: meu Deus, Ele é poderoso, Ele luta por mim, Ele não se esqueceu de mim, Ele está à frente da minha batalha. Aleluia. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei em Ti, Senhor, não estou só. Maior é o que está em mim, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra Tua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da Sua voz, vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Eu creio em Ti,
Entrego a ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei em ti, Senhor, não estou só. Maior é o que está em mim, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra tua e tudo volta ao seu lugar. Em ti confio e posso descansar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Por me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Por me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Ele responderá o que você tem buscado, o que você tem pedido a Ele. Se você orar, se você jejuar, e se você buscar ao Senhor, amém? Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Por me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Igreja, diga: abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e Responderá mais uma vez. Aleluia. Você crê que Deus pode responder a tua oração, varão? Você crê, minha irmã? Você que chegou aqui hoje à noite e o Senhor falou com você, que está desesperado, à beira do desespero, não sabe o que fazer. Você está orando pelo teu filho, você não sabe o que fazer. A crise financeira chegou na tua casa, você não sabe o que fazer. Você está em crise, varão. Você está em crise, minha irmã. Está lutando com vício. Você não sabe mais o que fazer. Você não quer sair do seu lugar e vir dobrar o teu joelho nesse altar em nome de Jesus? Pastor, nem orar eu consigo mais. Sai do teu lugar. Vem dobrar o teu joelho nesse altar, meu irmão. Deixa que Deus coloque palavras na tua boca. Você nessa noite que foi o Espírito Santo quebrantou o teu coração e falou. Se Ele falou, é porque Ele quer fazer. Se Ele disse, Ele é fiel para ir contigo, meu querido, até o fim, em nome de Jesus. Pastor Hamilton, vem cá, meu irmão. Aleluia. Você que está em pé aí, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar nessa noite. O pastor Hamilton vai orar aqui. Você vai orar aí. Clama junto, querido.
porque o Espírito Santo, Ele vai vir hoje mais uma vez sobre a congregação, e Ele vai te dar direção hoje à noite, em nome de Jesus. Amado e poderoso Deus, Pai, nós acabamos de ouvir a Tua palavra nessa noite. Nós tomamos posse da Tua palavra nessa noite, Pai, porque a Tua palavra, Deus, nessa noite nos encoraja a continuar crendo, meu Pai, que nada é impossível diante dos Teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós colocamos a vida de cada pessoa que está orando nessa noite na Tua presença, meu Pai, porque sabemos que na Tua presença, meu Deus, há sempre uma resposta, que na Tua presença, meu Deus, há sempre uma saída, que na Tua presença, meu Pai, algo vai acontecendo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, visita nessa noite cada coração. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a intensidade da crise, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a causa, não importa qual seja o desafio, Tu és o Deus que tem o poder de mudar e transformar, meu Deus, qualquer situação da nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, nós oramos a Ti nessa noite, porque nada e ninguém pode resistir o poder das Tuas mãos, nada e ninguém pode resistir o poder da Tua voz. Pai, em nome de Jesus agora, nós repreendemos toda a crise, nós repreendemos, ó Pai, todo o mal, nós repreendemos, ó Pai, toda obra contrária na vida do Teu povo e declaramos, ó Deus, que este povo é um povo eleito, é um povo cujo o povo tem o selo da vitória, aonde o Senhor diz na Tua palavra que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, toca sobre o Teu povo, toca sobre a Tua igreja, meu Pai, porque ela está clamando, ela está orando, ela está pedindo, ela está suplicando ao Senhor nessa noite, e nós cremos, ó Pai, que a Tua presença, meu Deus, está sobre cada um nessa noite. Pai, em nome de Jesus agora, vai tirando, meu Deus, vai agora arrancando, meu Pai, pela raiz todo o mal, vai tirando agora a enfermidade, vai colocando alegria no lugar da tristeza, aonde há o desânimo, meu Pai, que haja ânimo do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus agora, nós oramos, nós clamamos para que o fogo do Senhor seja derramado sobre esse lugar, e que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toda obra do inimigo, todo o exército inimigo, meu Pai, seja destronado pelo Teu poder. Rei Josafá clamou, Rei Josafá se uniu, ó Pai, com a igreja, e a igreja orando unida, oh meu Deus, o Senhor desceu dos céus, Pai, e houve batalha naquele lugar, mas a vitória foi do Senhor, a vitória foi da Tua igreja, e nós estamos orando nessa noite, crendo, meu Pai, que já recebemos a Tua vitória sobre a nossa vida, em nome de Jesus, é que nós oramos agradecidos nessa noite. Amém. E graças a Deus. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da Sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Quando você não souber o que fazer, o que você tem que fazer? Clame ao Senhor. Amém? Quando você estiver desesperado, clame ao Senhor, e Ele vai te dar uma saída, porque o nosso Deus é um Deus de resposta quando nós clamamos. Amém? Que você possa ter guardado essa palavra no seu coração nessa noite, que você saia daqui com as suas baterias recarregadas pela palavra de Deus, e que durante a semana toda você possa pensar nessa mensagem, que você possa estar meditando nessa palavra, e saiba que você é vencedor, porque você é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos vencedores. As lutas podem se levantar contra nós, mas elas não vão nos vencer,
porque sobre nós, como diz o pastor Gustavo nessa noite, está a marca de Cristo, o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha e a sua vida. E por isso, amado, enquanto o sangue de Jesus estiver na nossa vida, nós não vamos perder a nossa batalha, em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos. Pai querido amado, obrigado, meu Deus. Obrigado porque, Deus, nessa noite nós estamos com o nosso coração impactado pelo Senhor, Pai. Nós estamos com a nossa mente impactada pelo Senhor. Deus, que nós não percamos, ó Deus, esta unção, Pai. Que nós saiamos daqui e que nós possamos chegar no nosso lar, na nossa casa, e que essa unção, meu Deus, nos acompanhe, Pai, durante toda a semana. Que nós não venhamos perder de forma alguma, meu Pai, esse poder do Senhor que está sobre nós, esse poder de autoridade sobre todo mal, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, meu Pai. Que o Senhor possa nos fazer, ó Pai, vencedores no meio desse mundo, que a Tua palavra diz que jaz do maligno, mas nós somos do Senhor. Que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, que o grande amor do Pai, que a doce consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão e dê a paz do Senhor aí em nome de Jesus.